Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro incrível, este livro que fala consigo. Este livro é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela tem falado consigo e com muitas outras pessoas que nos têm escutado ao longo dos nossos programas. E agradecemos a todos aqueles que nos têm feito chegar de alguma forma a informação de como têm recebido estes programas. Se quiser dedicar umas pequenas palavras mostrando a sua opinião sobre aquilo que Deus tem falado consigo, nós ficamos muito gratos ao receber estas informações. No final do nosso programa iremos passar alguns endereços e números para onde nos poderá dirigir as suas mensagens. Eu gostaria hoje de mandar um grande abraço a toda a região de Aveiro e em particular ao Sr. Otávio Bragança, que nos escreveu, dando o seu parecer sobre este programa. Gostaria também de agradecer ao Hélder e à Marta, que estão em Aveiro. Muito obrigado pelas vossas cartas, as vossas mensagens, pois são de grande estímulo para nós. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E vimos no último programa as bem-aventuranças, onde Jesus Cristo falou àqueles que são os seus discípulos de quais as atitudes que devem ter ao longo da vida. Fizemos alguns comentários a esses bem-aventuranças de Jesus e agora Jesus vai fazer uma declaração incrível, surpreendente até. Jesus vai falar aos seus discípulos quais as atitudes que eles devem ter e qual a importância que eles têm na vida e na sociedade em que se encontram. Então encontramos-nos no capítulo 5, verso 13 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus faz esta declaração: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo aqui dá-nos duas imagens de coisas que eram fundamentais para a vida e para a sociedade daquela época. Para nós, hoje em dia, talvez a luz faz muito sentido. O sal talvez perdeu algum do seu significado para nós hoje. No entanto, em muitas regiões do nosso país ainda se usa o sal para preservar alimentos. Todos nós gostamos de um bom presunto e normalmente esse presunto, para ser bom, ele deve ser preservado em bom sal também. E Jesus está aqui a dar esta imagem de que os seus filhos, aqueles que temem a Deus, são luz e são sal. Isso significa que os filhos de Deus devem temperar a sociedade onde estão. Devem ser eles, como o sal preserva os alimentos de se estragarem, assim os filhos de Deus deverão ser esse ingrediente que na sociedade preserva a sociedade de se estragar, de ir mais longe no seu pecado e nas coisas que fazem mal ao seu próximo. A luz também é sinal de que vamos iluminar aquilo que está ao nosso redor. Jesus usa muitas vezes esta imagem de que o mundo está em trevas. E por essa razão, porque o homem está em trevas, vive em trevas, Jesus dá esta ideia da luz. E os seus filhos, aqueles que o seguem, são esta luz que de alguma forma vai dissipando as trevas. Por isso Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É esta atitude que os filhos de Deus devem ter. Esta luz deveria ser colocada num lugar bem alto para que toda a gente pudesse beneficiar dela, para que não houvesse trevas à sua volta. Onde está a luz, de facto as trevas desaparecem. E essa luz é você, sou eu, aqueles que desejam sinceramente seguir a Jesus Cristo. E aqueles que estão ao nosso redor
devem glorificar a Deus através das suas ações. Infelizmente, às vezes há cristãos que têm praticamente vergonha de manifestar a sua fé, manifestar as suas boas obras, e por essa razão passam despercebidos na sociedade. Infelizmente, vivemos dias em que muitos cristãos não tomam posição diante de situações bem difíceis e onde é necessário tomar uma posição séria, firme até, para que a maldade, a perversão não continue a aumentar. Infelizmente, vivemos dias em que alguns cristãos têm vergonha de se assumir diante de situações que passam nas nossas televisões, pornografia que passam a horas em que as crianças, por exemplo, estão a ver, e às vezes os cristãos não fazem nada contra isso. Eu às vezes fico surpreendido que há países onde, de facto, os cristãos tomam posições sérias sobre isso. Ainda há pouco tempo estava a ler uma notícia onde num país a sociedade estava tão preocupada em preservar as crianças que de facto são expostas a tanta imoralidade, a tanta pornografia que passa nas publicidades, que a população tomou posição de uma tal forma que foram retiradas determinadas publicidades da rua por causa disso. E é necessário que nós, cristãos, estejamos na linha da frente para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, de serem expostas à violência, de serem expostas à pornografia, de serem expostas a tantos males que ocupam a nossa sociedade. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, deveríamos ser os primeiros a ser essa sal, a ser essa luz que brilha no meio das trevas, que traz alguma sanidade à vida da sociedade. Estudos estão feitos mostrando os malefícios da violência, mostrando os malefícios na pornografia, em crianças bem pequenas, e muitas vezes nós ficamos indiferentes a outdoors e a cartazes que estão aí nas nossas cidades manifestando exatamente isso. Talvez até deixando muitas vezes as nossas crianças diante da televisão, vendo filmes e desenhos animados até que expõem a violência e até valorizam a violência. E nós deveríamos ser os primeiros a ser esse sal, a ser essa luz que impede que esse tipo de situações continue a afetar as nossas crianças. Jesus desafia-nos a ser essa sal e essa luz. Ele diz: vós sois o sal e a luz do mundo. O verso 17 continua e diz: não penseis que vim revogar as leis e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Este é o propósito de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia que o homem por si próprio não podia cumprir toda a lei. Por isso ele veio ele próprio para cumprir a lei. A lei não foi destruída por Cristo, mas sim cumprida por ele. Não se estava a referir Jesus aqui à lei das cerimónias, que, enfim, quando nós olharmos para os livros que se seguem, ao livro do Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, os livros seguintes, vamos ver muitas leis cerimoniais que são dadas, as formas como devem ser feitas as cerimónias, tudo Deus deixou escrito para que fosse cumprido. Mas não é disso que Jesus está aqui a falar. Ele está a falar da lei moral, da lei ética que o homem deveria viver. E essa lei o homem não conseguia cumprir. Talvez a lei cerimonial até era mais fácil de ser cumprida. Mas a lei moral, a lei do dia-a-dia que influenciava a vida das pessoas com o seu próximo, essa os homens não conseguiam cumprir. Mas Jesus veio para cumpri-la, não para destruí-la, mas veio para cumpri-la, para que o homem pudesse viver então debaixo da autoridade de Cristo. É exatamente essa atitude que Jesus traz. Jesus não veio para destruir a lei, mas ele veio para que essa lei fosse cumprida, porque ele era o único capaz de cumpri-la integralmente. Por isso Jesus continua e diz em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está a falar exatamente da sua vida. Jesus está a dizer que ele irá fazer todo o cumprimento da lei. Será ele que irá cumprir toda a lei. Era impossível para o homem cumprir todos os mandamentos deixados por Deus. Por essa razão só havia uma única pessoa que poderia cumprir toda a lei. E essa pessoa era a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio com esse mesmo propósito, de cumprir toda a lei. E por essa razão ele nos dá acesso agora a Deus através da pessoa de Jesus Cristo.
O homem em si próprio não consegue viver de acordo com toda a lei de Deus. Por essa razão, Jesus disse: Ele não vinha para destruir a lei, Ele vinha para cumprir a lei. E também Ele disse que a lei não iria passar sem que fosse toda ela cumprida. E isso só aconteceria na pessoa de Jesus Cristo. Deus manifestou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo, porque o homem não poderia cumprir a lei para satisfazer a Deus, então Deus enviou Jesus Cristo para que Ele próprio cumprisse toda a lei. Jesus continua a falar e diz: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Aqui coloca Jesus a importância do ensino da palavra de Deus, mas também da vivência desta mesma palavra. Esta lei que Jesus nos está a falar aqui mostra claramente a importância de viver também os princípios que Ele quer que sejam vividos no seu reino. É necessário que o homem não viva de acordo com a sua própria vontade, mas viva de acordo com a vontade de Deus. No entanto, esta vivência só é possível se tiver o Espírito de Deus nele, o Espírito Santo. Sozinhos, o homem está perdido. Temos de depender de Deus em tudo, especialmente para viver em obediência à sua palavra. É por isso que Jesus nos diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se o homem depender de si próprio para poder entrar nessa relação com Deus, se o homem quiser fazer as coisas à sua própria maneira, então ele tem que ser muito mais zeloso do que eram os escribas e os fariseus. Eles não conseguiam cumprir toda a lei de Deus. Apesar de eles serem homens muito zelosos e rígidos nos seus preceitos, no entanto, eles não conseguiam cumprir toda a lei de Deus de forma a agradar a Deus. A justiça dos fariseus não era aceita por Jesus Cristo, como nós vamos ver ao longo de todo o Novo Testamento. Jesus claramente condena estes homens, assim como fez João Batista. Não sei se estão lembrados, quando os fariseus se aproximaram de João Batista, ele declarou raça de víboras. Estes homens eram, homens que queriam viver segundo a justiça dos homens, queriam aparentar a serem religiosos, mas no seu coração, de facto, eles não queriam obedecer a Deus. E isto é um perigo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e queremos fazer as coisas simplesmente à vista dos outros e não de coração. Jesus Cristo quer que nós vivamos a sua palavra de coração inteiro, completamente dedicados a eles. É por isso que Jesus Cristo, sabendo que era impossível ao homem cumprir toda a lei, ele veio, cumprindo ele toda a lei e oferecendo-nos de graça a nós a relação com Deus. Não que não lhe custasse a ele, custou muito. E nós iremos ver como custou a Jesus Cristo o facto de nós podermos nos relacionar e ter comunhão com Deus, quanto custou a Jesus Cristo isso, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, pela graça, pela bondade de Deus. Não pelo nosso mérito ou pelos nossos esforços, mas porque Deus nos ama e porque Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Jesus continua falando, dizendo: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então volta, faz a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele, a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Vemos neste texto que Jesus Cristo levanta a fasquia quanto à lei moral, quanto à lei civil dada por Moisés e à lei que Jesus Cristo está a estabelecer aqui. Enquanto que no tempo de Moisés se dizia, portanto, aquele que matava estava a falar do aspecto físico meramente, era condenado. Jesus agora diz que se vivermos de acordo com a lei de Cristo,
quando proferimos uma palavra ofensiva contra um irmão, quando nos iramos no nosso coração, de alguma forma já matamos essa pessoa. Já estamos sujeitos à condenação de Deus por causa da nossa atitude no nosso coração. Talvez você já ouviu várias vezes algumas pessoas dizerem: esta pessoa para mim está morta. E é exatamente isto que Jesus está a referir-se. Isto, para todos os efeitos, de acordo com a palavra de Deus, é um assassinato e merece o castigo de acordo com esse assassinato. É exatamente por esta razão que nós verificamos que é impossível para nós, homens, viver de acordo com a lei. Era impossível pelos nossos esforços vivermos dessa forma. E é por isso que Jesus Cristo veio e nos deu o Espírito Santo para nós podermos viver de acordo com a graça de Deus, vivermos debaixo da autoridade de Cristo, porque Ele é que morreu na cruz, foi crucificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver debaixo da graça de Cristo. É por isso que Ele, ao falar do pagamento da dívida, do crime que nós deveríamos ter, Ele diz: em verdade vos digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. As pessoas que eram presas teriam que cumprir literalmente toda a pena para poderem sair em liberdade com o pecado, com, enfim, o crime saldado. Agora, como isso era impossível ao homem, então Jesus assumiu o nosso lugar. Por essa razão, quando Ele estava na cruz, Ele declarou: tudo está pago, tudo está consumado. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi o próprio Jesus Cristo que pagou. Jesus continua a mostrar que os padrões de Cristo são muito mais elevados que os padrões de Moisés. Por isso Ele diz nos versos seguintes: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mais uma vez, Jesus mostra que os padrões de vida cristã são muito mais elevados do que os padrões que tinham sido dados a Moisés. E aquilo que Deus estava a querer dizer quando falou com Moisés era exatamente isto que agora Jesus Cristo estava, de alguma forma, a esmiuçar, a tentar pôr por palavras mais acessíveis para que as pessoas entendessem qual era o espírito da lei. Deus quer o melhor para o homem. Deus quer que o homem viva uma vida de sociedade mais agradável, mais estável e em segurança. E por isso Ele dá os padrões de vida que devem ser feitos, os quais devemos seguir. E é por essa razão que aqui a questão do adultério não se trata só do ato físico, do ato sexual físico, mas trata-se de alimentar no coração já alguma intenção. Ninguém chega a consumar um ato de adultério porque saiu de manhã de casa, nunca tinha pensado no assunto e de repente cometeu adultério. As coisas não acontecem assim. Deus e Jesus, sabendo como vai o nosso coração, muitas vezes este sentimento começa a ser alimentado aos poucos na nossa vida, talvez porque o casamento não vai como nós gostaríamos, as situações não correm como nós, enfim, esperávamos, e esta ideia começa a fermentar no nosso coração, começa a ser alimentado estes pensamentos no nosso coração. Jesus, sabendo disso, Ele diz que, na realidade, o adultério começa nessa altura. Quando o homem começa a pôr no seu coração, e aqui o homem estou a falar em termos gerais, não é o homem sexo masculino, porque eu creio que muitas mulheres também praticam adultério exatamente pelas mesmas razões, porque começam a ficar desagradadas com o casamento que têm, começam a alimentar sonhos no seu coração que depois conduz de facto ao ato do adultério. Jesus dizendo: quem começa já a pôr no seu coração essas ideias já cometeu adultério. Isso é bom que nós vigiemos e não coloquemos esses pensamentos na nossa mente. Se o seu casamento vai mal, tente conversar com o seu cônjuge, tente colocar, digamos, os parâmetros que precisam de ser reparados. Talvez é a altura de buscar aconselhamento de alguém. Talvez possa recorrer a algum pastor, a algum conselheiro, a algum psicólogo que o possa ajudar dando-lhe alguns conselhos para poderem melhorar a vossa relação conjugal. Em vez de começar a alimentar no vosso coração pensamentos, alimentar no vosso coração, no fundo, ideias quanto ao sexo oposto, de forma a que o seu casamento um dia chegue a ser destruído. Não permita isso na sua vida. Toda a gente sai a perder quando se deixa um relacionamento conjugal. É por isso que Jesus continua a falar e Ele fala a seguir do divórcio.
Ele diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus vai falar de um assunto que é extremamente contemporâneo. Todos hoje estão vivendo situações, ou conhecem pessoas que viveram situações de divórcio. São situações tremendas em que toda a gente sai a perder, toda a gente sai magoada. As crianças que estão envolvidas nessas situações ficam magoadas, ficam tristes porque os seus pais se separaram. Os pais, quando chegam a essa situação, não é também com facilidade que o atingem. Muitas vezes é por situações bastante difíceis que já viveram e ficam sempre marcas profundas. Jesus procura apontar, digamos assim, uma situação em que diz, não se divorciem por qualquer motivo. Procurem reconciliar-se, procurem viver constantemente perdoando um ao outro. Procurem viver debaixo do amor um do outro. E ele vai tratar disso logo a seguir, os versos logo a seguir. Porque, de facto, às vezes as pessoas partem para essa situação, às vezes não procurando todas as soluções, não procurando toda a ajuda que pode ser dada. Eu gostaria de deixar um desafio para aqueles que ainda, talvez, estão a viver uma situação de casamento e estão a pensar, talvez, divorciar-se. Ponderem seriamente essa situação. Como você próprio está a viver, sabe perfeitamente que todos vão sair a perder. Tente, mais uma vez, a reconciliação com o seu cônjuge. Procure, de facto, estabelecer essa nova relação com bases diferentes para que vocês possam voltar a manifestar o amor um ao outro. Jesus continua a falar e nós voltaremos a esta questão do divórcio porque é uma situação que eu sei que toca muita gente e, infelizmente, pessoas por vezes não têm ninguém com quem desabafar sobre isto. E nós voltaremos a esta conversa noutra altura com um pouco mais de pormenor. Jesus continua a dizer aqui quanto às nossas conversas. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do maligno. Muitas vezes as pessoas juram por isto, juram por aquilo, pensam que devem, enfim, fazer com que a sua palavra seja mais reconhecida se eles jurarem por isto ou por aquilo, mas Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Ou seja, sejam pessoas de palavra que assumem aquilo que dizem. Jesus continua e diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu creio que este texto aqui é tão claro que escusa qualquer comentário da minha parte. É um desafio tremendo para nós como cristãos, amarmos, inclusive, aqueles que são nossos inimigos. Nós iremos a continuar no próximo programa no Sermão do Monte. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.